Oi gente, estamos de volta aqui. Hoje com um vídeo especial sobre os Open Conditionals. Tivemos aula esta manhã e 3 alunas que vieram hoje pela manhã, das 6, que normalmente vêm no horário das 8. Elas pediram, a Ana, a Gabi e a Camila, pediram que eu fizesse um vídeo sobre o Open Conditionals, porque isso ajuda a rever a aula e está bem mais preparado para a próxima aula. Tanto é que nós demos hoje só o primeiro e o segundo condicional. Na próxima aula vamos dar o terceiro condicional. Mas vamos colocar os três juntos. Aliás, eu quero primeiro agradecer a todos que têm subscrito ou inscrito no nosso canal. O nosso canal é para conversar sobre dicas e também colocar o curso lá embaixo para aqueles que querem fazer o curso com a gente, né? A gente está preparando o curso para colocar na outra plataforma, mas enquanto isso estamos experimentando com o YouTube, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer questão, uma coisa que assim, você sempre tem problema quando vai falar e tem uma dificuldade com uma certa parte do inglês, manda um recadinho pra gente, a gente faz um vídeo especialmente para responder a você, a sua dúvida ou aquilo que você está lutando, né? Algumas vezes we fight with some stuff in English. Nós lutamos com algumas coisas, tá bom? Bom, Open Conditionals. Nós usamos os Open Conditionals quando a gente quer falar sobre alguma coisa que a gente está com a intenção de fazer ou que a gente está pensando, que a gente está imaginando, né? Que a gente está supondo. Suponha que eu fosse para o Rio, né? Suponha que eu fosse para o Rio. Se eu tivesse ido para o Rio, eu teria visto o Pão de Açúcar, né? Então essas coisas, ou então a suposição no passado, né? Se eu tivesse estado lá no Rio de Janeiro, nossa, eu teria visto tanta coisa, né? Então como é que nós falamos isso em inglês? Para isso nós aprendemos os Open Conditionals. O primeiro é de intenção, né? Intenção, intention. E o exemplo clássico é que nós usamos na nossa escola: If I go to Rio, I will see the sugar loaf. If I go to Rio, I will see the sugar loaf. Sugar loaf é o pão de açúcar, porque nós temos duas palavras para pão. O bread, que é o pão em geral, né? I eat bread every morning, é o pão em geral. I eat bread. E nós temos o loaf, que é o pãozinho, né? Então, o pãozinho, I eat 2 loaves of bread in the morning. Então, sugar loaf é o pão de açúcar, sugar loaf. If I go to Rio, I will see the sugar loaf. Se eu for presente para o Rio, I will see futuro the sugar loaf. Se eu for, eu verei. If I go to São Paulo, I will buy some stuff, né? Se eu for para São Paulo, eu vou comprar alguma coisa. Então, esse é de intenção. Se eu for, eu verei. O segundo é bastante usado, porque a gente sempre está falando em imaginação. Se ele tivesse aqui, isso não teria acontecido. Se eu fosse rico, nossa, se eu fosse rico, cara, eu estava lá nos Estados Unidos. Se eu fosse rico, eu estava passando pelo mundo. Então, a gente usa bastante isso, que é a imaginação da gente, que a gente está supondo alguma coisa. E aqui a gente vai usar o if I went to Rio, I would see the sugar loaf. If I went. Quando a gente usa if I went, na verdade, a gente está usando um outro verbo, que é o verbo no subjuntivo. Aliás, em inglês nós temos as mesmas coisas que em português, né? O indicativo, o imperativo e o subjuntivo, quando fala de uma suposição. If I went. E o subjuntivo no inglês não tem uma forma especial, ele usa a forma do passado. Ele pega o passado simples e coloca o if na frente. If I went. Que em português é sempre o caso dos dois S. Em português é dois S, SS. Se eu fosse, se eu andasse, se eu falasse, se eu comprasse, tudo que você tem, o se e o cc, if I, né, se eu vendesse essa casa, nossa, tal, se eu vendesse. Então, quando tem dois S, se eu, dois S, esse é o subjuntivo, que em inglês só tem dois tipos de subjuntivo, o presente e o passado. E aqui nós estamos usando o subjuntivo passado. If I went, se eu fosse, do verbo ir aí, não do verbo ser. Se eu fosse para o Rio, I would see, aqui nós usamos o modal futuro condicional, né? O modal do futuro condicional que é o would. Aqui nós usamos o modal
do futuro simples, I will, e aqui o futuro condicional. I would see, eu veria o Sugarloaf. É interessante, if I went. A única coisa que é um pouquinho diferente é o verbo to be, porque no verbo to be, o subjuntivo a gente escreve if I were. Em lugar de ele pegar a primeira pessoa, do singular, if I was, e muita gente fala assim, if I was you, ok, todo mundo entende, mas a forma correta, a melhor forma é if I were you, porque aqui então é o subjuntivo. If I were you, if he were here, se ele estivesse aqui, if he were here, aí uso were para todas as pessoas. If I were, if you were, if he were, she were, it were, etc. Então, na suposição eu vou usar o subjuntivo, passado subjuntivo, que é o if mais o passado simples, aí formando o passado subjuntivo, e o futuro condicional. If I went to Rio. If I bought a house, I would be happy. Se eu comprasse uma casa, eu seria feliz. If I had a car, whoa man, I would go to blá blá blá. Se eu tivesse um carro, if I had, é só colocar o passado. If I had, se eu tivesse, if I had a car. O terceiro é o past supposition. O past supposition é uma suposição do passado. Digamos que o amigo seu foi para o Rio de Janeiro. Foi para o Rio de Janeiro, tal, viu umas coisas lá, voltou e se pergunta para ele: você viu lá o Pão de Açúcar? Aí o cara diz: não vi. Aí você diz: cara, se eu tivesse ido para o Rio, eu teria visto o Pão de Açúcar. Se eu tivesse ido, eu teria visto. É uma suposição, né? Um pensamento, mas na se eu tivesse ido, eu teria visto. Então, você está usando o past supposition. Aqui nesse caso, você vai usar had been. O had been é o passado perfeito, The past perfect. The past perfect. É o passado perfeito. Se eu tivesse estado no Rio, porque nós não podemos dizer if I had gone, né? Gone está errado. Se eu tivesse estado no Rio, I would have, e aqui would have é o presente perfeito, né? O presente perfeito, I would have, eu teria. Agora aqui, eu teria visto. Aqui o would have é só o condicional. I would have sim. O have sim é que está aqui no presente perfeito, né? I would have sim, que seria então um condicional, um futuro condicional perfeito. Mas esses nomes, a gente procura mais entender a frase. I would have seen the sugarloaf. Eu teria visto o Pão de Açúcar, né? Então, eu disse que nós temos, como em português, as três, o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. O subjuntivo em inglês são dois, é o presente, né? Como você tem na frase that he speak e não speaks, porque he speaks English, né? Ele fala inglês, ela tem que ter o S porque é o presente simples. Mas quando eu uso o subjuntivo presente, eu não posso usar o S na terceira pessoa. Ele vai falar that he speak. I wish that he speak better English, that he speak. Eu gostaria que ele fale, né? Que ele fale um melhor inglês. Que ele fale. E o passado, if he spoke, se ele falasse, if he spoke English, he could go to United States. Eu espero que você possa rever isso aqui. A gente fala um pouco rápido para poder ganhar tempo, né? Mas você pode rever. E se você tiver qualquer dúvida, manda um recadinho pra gente, qualquer pergunta que você queira, será um prazer, esse canal é seu e eu gostaria que você usasse. Se você compartilhar com seus amigos, a gente agradece e não esqueça de se inscrever para receber outras dicas e principalmente com aquelas questões que as pessoas têm e a gente vai colocando aqui as questões para tornar o inglês mais conhecido, mais fácil, ok? Bom, talk to you later. Bye bye then.